Shalom, meus queridos e muito amados irmãos. Depois de um bom tempo, estou aqui novamente para estar compartilhando uma palavra de ensinamento, né? Que é isso que Deus me chamou, né? Deus me chamou para ensinar. E hoje eu percebo assim que a maior tragédia da igreja é que as pessoas não querem aprender. Por que elas não querem aprender? Porque o Google, a internet, criou uma visão errada de que você sabe de tudo, você não precisa ser ensinado. E as igrejas, elas têm pregado um evangelho tão superficial, que é aquele evangelho fast food, não pode passar de 40 minutos, 1 hora, se passar disso, ainda olha lá, mesmo nos 45 minutos ou 1 hora, as pessoas, você pode ver que as pessoas que têm, a igreja que tem essa prática, as pessoas ou estão olhando no celular, ou estão trocando mensagens, entendeu? Elas não ficam ligadas na mensagem. Por quê? Porque as mensagens hoje, eu digo assim, com muito pesar esses dias, né, eu fui visitar 2 igrejas evangélicas e fiquei assim decepcionado. Por quê? Porque não existe unção. Que existe a gritaria, que existe show, que existe exibicionismo, mas o Espírito Santo realmente é triste. Daí as pessoas podem dizer assim para mim: ah, Celso, mas você está julgando. Não se trata de julgamento. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito se verdadeiramente somos filhos de Deus ou não. Isso é bíblico. Então, assim, todo mundo que tem o Espírito Santo, ele tem a sensibilidade de perceber se aquela palavra ela vem de Deus ou não. Agora a gente vai julgar o pregador? Não. Não vamos julgar o pregador. O Espírito Santo, quando nós temos essa intimidade com Deus, ele nos dá a condição para que nós possamos, até mesmo daquela palavra sem unção, nós criarmos vida naquilo. Até porque a palavra, quando é pregado na Bíblia, ela não pertence a alguém, ela não pertence ao Celso, não pertence ao pastor que está pregando, ela pertence à Bíblia, ela pertence a Deus. Então, mesmo para nós que somos cristãos, mesmo a mensagem ela não tendo unção, nós conseguimos, o Espírito Santo consegue transformar aquela palavra em vida para nós. Mas nem todos têm o Espírito Santo. Porque as pessoas podem achar, né? Não, o Espírito Santo é dado para todos. Não, ele é dado, o Espírito Santo só habita em casa santa. O Espírito Santo, ele não tem participação, ou ele não habita em templos sujos, em templos pecadores. Ele desperta, sim, todo mundo para uma vida de santidade, uma vida para você se apartar do pecado. Mas se ele vier na casa, como aconteceu com os filhos o irmão de Noé, eles foram queimados. Por quê? Eles foram lá prestar Araão, né? Os filhos de Araão, eles foram lá prestar um culto para Deus, né? Oferecer um fogo estranho, né? Ou seja, entraram com o pecado dentro da casa de Deus e eles foram queimados. O Espírito Santo não muda. Se ele chegar numa casa onde não existe santidade e ele vê sujeira, ele queima. Então o Espírito Santo ele é muito amoroso com a gente. Ele vai trabalhando de uma forma de convencimento, até nós darmos espaço para ele, para que ele possa mudar a nossa essência, mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida e viver, sim, uma vida de santidade. Porque nós temos como saber o que é pecado, porque o pecado está muito implícito na vida do ser humano. E ele se explicita em várias coisas, através dos olhos, através das intenções, através das vestes, através das condutas, através da amizade, através das atitudes que nós tomamos. Então o pecado, ele é muito explícito, ele é implícito dentro do ser humano. Nós sabemos que pecamos e ele é explícito para as pessoas que veem, entendeu? Através das nossas atitudes e as nossas ações. Então, assim, voltando ao assunto, né, eu não quero fugir disso, né, hoje eu quero dar um ensino de uma forma geral do que verdadeiramente nós podemos estar ligados hoje, que existe um leque, existe um menu de igrejas, de palavras, de doutrinações, de ensinamentos, mas o que está certo?
Aonde está a verdade? Será que aquilo que eu estou ouvindo realmente é a verdade? Está explicitando, está dizendo, está falando o que a palavra fala? É isso que eu quero estar pesquisando, que hoje eu quero, na verdade, bater um papo com vocês. Eu até não coloquei terno, não coloquei gravata, tudo, porque eu quero fazer isso daqui uma coisa bem descontraída, né? Eu espero que chegue até você, que esse bate-papo, né, que você tenha a vontade, o desejo de aprender. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade preguiçosa intelectualmente e espiritualmente. São pessoas que não conhecem a palavra de Deus, são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não investigam, elas não estudam a palavra de Deus, elas não vão a fundo na palavra de Deus, sabe, pesquisar por si mesmo. Geralmente os conceitos hoje das pessoas, dos membros de determinada igreja, são conceitos que os fundadores daquela igreja passou, o pastor passou, mas ela não tem o hábito de ler a palavra de Deus, não somente ler, mas estudar a palavra de Deus. Você pega um versículo lá vamos colocar, de Judas, né? Ele vai ter uma conotação, ele vai ter uma correspondência em toda a Bíblia. Então, como que você pode entender claramente aquele versículo? Não isolando ele, investigando em toda a Bíblia para ver exatamente aquela correspondência, para você ter certeza que a Bíblia ela nunca mudou. Deus ele nunca mudou, tanto no Deus do Velho Testamento como do Novo Testamento, ele nunca mudou. E eu estava ouvindo, o que me motivou de fazer esse vídeo, né, que eu estava vendo alguns debates, né, eu estou assistindo um programa de debates, e o que eu vejo de coisas erradas, as pessoas até têm um conceito do certo, mas elas se desviam do seu conceito de certo e ensinam as pessoas erradas pelo seu orgulho. Ela não corrige a sua doutrinação na totalidade, sabe? Eu vou dar um exemplo, né? Que nem um pastor, né? Ele estava defendendo que Gênesis 5, que os filhos dos homens, né, se relacionaram com as filhas de Deus, com os filhos de Deus, tá? E aí o pecado se multiplicou. Ele tinha dois pastores, um pastor que defendia que não, que era a geração de Adão que se misturou com a geração de Caim que caiu, tá? E aí gerou todo aquele pecado, aquela bagunça. E um outro pastor ele defendia que não, que os filhos de Deus eram os anjos caídos, né, e que aí geraram demônios, ou seja, uma raça híbrida, né, mistura de anjos e ser humano. Eu defendo essa tese, por quê? Porque em Judas, o livro de Judas, ele foi pegado quase basicamente alguns conceitos profundos do livro de Enoque. E se você não conhece o livro de Enoque, você fala assim, mas o livro de Enoque não está na Bíblia, não é canonizado, não é canon. Amados, quem montou a palavra de Deus foram padres. Eles estavam errados? Não, eles foram inspirados por Deus, Deus usou, mas deixaram muitas coisas boas de fora da Bíblia, coisas assim maravilhosas, livros maravilhosos, entre eles o livro de Enoque, que o próprio Judas, irmão de Jesus, ele ensinou na palavra de Deus. Então assim, quando pega, ele deixa claramente que os anjos abandonaram as suas moradas. Se a gente pegar o livro de Judas, ele vai dar essa conotação que são anjos caídos sim, tá? Eles abandonaram a sua morada para se relacionar com as mulheres, né, as filhas de Deus, e ali nasceu gigantes, nefilins e refaíns, que eram gigantes que existiam lá na época na época pré-diluviana, né, misturaram também raças, né, nasceram dinossauros, nasceram criaturas terríveis, né, e estava acabando a raça pura de Deus. Por isso que Deus ele resolveu dar um basta naquilo, né? Ele viu em toda a terra, mais de 4 milhões de pessoas. Não sei se é milhões ou bilhões, eu não vou nem entrar nessa questão, mas eu sei que era gente pra caramba. Hoje nós somos 7 bilhões, se eu não me engano é isso. Então era mais ou menos uns 4 bilhões, ou seja, era muita gente, muita gente. Daqueles 4 bilhões, Deus achou somente uma única pessoa justa, que era Noé. E através da justiça de Noé, ele salvou a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. E ali gerou novamente, né, uma raça, uma nova raça. Né? Deus deu uma oportunidade para o homem começar do zero, mas ele veio com o pecado implícito em si. O pecado estava dentro do homem, porque somente era um único justo. Deus não sabia disso?
Sabia, mas Deus ele sempre dá oportunidade tanto para pecadores quanto para as pessoas que estão numa igreja ou que se consideram cristãs, né, ou crentes ou santas, né? E daí você fala, mas não existe ninguém santo. Existe. Fale sempre por você. Se você não consegue manter uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida na presença de Deus, tem pessoas que conseguem. Tá? Tem pessoas que conseguem. Então sempre fale por você, sabe? É muita ousadia você querer falar por outras pessoas. Então nesse debate, o pastor estava indo até bem, sabe? Eu concordava com algumas palavras dele, né? Daí o pastor que não concorda, né? Que disse que não era anjos caídos, ele fez uma pergunta, né? Ele abriu lá em Apocalipse 9, aonde foi dado a chave. Vocês podem consultar, tá, meus amados? Eu não vou parar para ler a palavra de Deus, mas vou dar referência para vocês ir lá, porque é um bate-papo, tá? Mas eu sempre vou dar referência bíblica, porque não é o meu achômetro. São coisas que tem na Bíblia e eu vou dar referência para vocês ir lá consultar, tá? Em Apocalipse 9, quando é dado a chave do abismo, e lá eles abrem o abismo e lá sai gafanhotos com aparências terríveis, né? Dente de leão, cabelo de mulher, cauda de escorpião, né? O pastor que defendia que era anjos caídos, né? Ele falou assim, não, mas aí não está falando que é anjos, está falando que é gafanhotos, né? Daí o outro pastor falou, então quer dizer que no inferno tem lá algumas coisinhas, né? Algum pasto, né? Para eles comer, algumas sementes, né? Até achei engraçado e triste. Por quê? Porque nós não temos que ter orgulho de parar, pensar ou perguntar, né? Porque ninguém tem um conceito da Bíblia totalmente correto. Eu quero aprender com você aquilo que me falta, aquele conhecimento que me falta. Ele poderia perguntar para o pastor ou respirar, não ter porque o orgulho da gente faz com que a gente tenha ou queira dar a impressão para os outros, né, que nós sabemos tudo. E não é verdade, ninguém sabe tudo. Nós temos que aprender um com os outros, né? E a caminhada cristã é exatamente isso. Ele poderia perguntar, né? Sim, aquilo é demônios. Por que ele perguntou isso? Né? Porque lá em Judas, né, capítulo, versículo, lá só tem um capítulo, né? O versículo 6 e 7, né, está falando assim que Deus aprisionou os demônios em escuridão eterna, né, para o dia de juízo, né? Daí o pastor falou, se aprisionou todos, então quem eram aqueles, né? Daí o pastor não soube responder, simples. Deus, ele solta e prende quem ele quiser. Ele soltou esses demônios que estavam no poço do abismo para um momento certo, entendeu? Para um momento de juízo que ele vai lançar sobre a terra para as pessoas que ficarem aqui depois do arrebatamento, né? Porque vai existir arrebatamento sem você acreditando ou não. Eu não me importo quando eu defendo essa questão do arrebatamento, porque eu tenho várias referências que a Igreja Santa ela não vai passar pela tribulação e grande tribulação. Deus ele não reservou nós para o juízo. Se vocês verem essa minha fala, né, Deus não nos reservou para o juízo, ela tem várias palavras de Deus, né? O que é o juízo? O juízo é exatamente o juízo de Deus lá de Apocalipse, né? Então se nós vivermos uma vida de santidade, e isso é possível sim, porque Deus é santo, e ele fala assim, sede santo porque eu sou santo, 1 Pedro 2, acho que 2,9, tá? Então se ele fala sede santo porque eu sou santo, então existe sim a possibilidade de nós vivermos uma santidade. Daí você abre em Hebreus 12, 14, né, que diz assim, viver em paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Lá em Hebreus. Então assim, fala, viver é uma ordem, viver em paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, sem santidade nós não vamos ver Deus. Então mude o teu conceito, fala assim, Senhor, se sem santidade eu não poderei ver o Senhor, me dê condição de eu ser santo. Me dê uma vida de santidade, uma vida justa. Então ele não soube responder, eu achei triste isso. Por quê? Porque o orgulho do homem, a falta de conhecimento, faz as pessoas criarem doutrinas orgulhosas, entendeu? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero defender, aquilo que eu não conheço, mas eu não quero baixar a cabeça para você e falar assim, isso daí eu não sei, deixa eu pesquisar, ou você sabe me dizer isso daí? Não, nós não queremos aprender. Nós nem estudamos mais a Bíblia.
Nós largamos de estudar, nós viramos tão preguiçosos que hoje nós somos crentes fast food. A gente quer aquela coisa de TikTok, entendeu? De 2 minutos, 5 minutos no máximo. Passou disso, não, eu não tenho paciência. Eu já vi tantas pessoas, até mesmo dentro da minha família, falar assim, não, eu não tenho paciência para ouvir um vídeo muito longo. Infelizmente, sabe, eu fico triste com você, porque você não vai aprender. Não vai aprender. Eu gosto, volto a dizer, eu gosto de pregação longas, quando elas estão pautadas na palavra de Deus e testifica no meu coração. Que o Espírito Santo fala assim, olha, escuta, você vai aprender com isso. Eu acho maravilhoso quando eu aprendo as coisas, sabe? Eu gosto muito de ouvir debates, pregações longas, porque eu sempre... É como se fosse um quebra-cabeça. A nossa vida cristã, o nosso conhecimento, o conhecimento de Deus é como se fosse um quebra-cabeça. Sabe, a gente vai montando, eu conheço isso, mas eu não conheço isso, né? Então, Deus usa alguém, ele traz esse entendimento e a gente vai calçar, a gente vai preencher aquela lacuna de conhecimento que nos falta. Se nós nos fecharmos em nós mesmos, nós vamos criar doutrinas que muitas vezes não correspondem àquilo. O Espírito Santo pode ensinar a verdade? Pode. E ele ensina diretamente para nós. Mas hoje ele quer nos ensinar usando pessoas. Ele não precisa ter essa incumbência, ele não quer, porque isso gera comunhão. Então ele nos ensina, sabe, o Espírito Santo através de pessoas que têm esse entendimento. Eu tenho aprendido muito com irmãos, sabe, de várias denominações, sabe, eu gosto muito de determinados assuntos e são assuntos que eu não tenho um conceito completo disso, então eu aprendo muito. Que nem eu quero me desculpar, né, para os adventistas, né, não sei quantos dos adventistas vão me ouvir isso, mas eu disse para os adventistas, né, que a palavra sábado foi criado no calendário gregoriano, né, 1496. Não é verdade. Um rabino, né, olha as pessoas que eu gosto de ter comunhão, né, para mim aprender, né, eu perguntei para um rabino cristão, ele falou, não, a palavra sábado, Shabat é a mesma coisa. Então Shabat está desde lá no começo, 7º dia, Shabat. Eu não sei dizer pros adventistas se o sábado realmente corresponde ao 7º dia do calendário antigo, porque o calendário novo, gregoriano, foi criado em 1496. Então, por não ter essa certeza, ninguém consegue ter essa certeza, entendeu? Eu procuro guardar todos os dias. O que é guardar o sábado? Não é tão somente não trabalhar. Não é somente isso. Sabe, guardar o sábado é santificar ao Senhor. Se nós formos na questão guardar o sábado, Jesus talvez não guardou o sábado dentro desse conceito. Ele trabalhou no sábado. Ele colheu espiga de milho. Dentro da lei mosaica, aquilo era considerado condenação. Ele teria que ser morto. Então, assim, nós temos que ter essa mente para aprender, sabe? Era um conceito que eu tinha, né, da palavra sábado, que já mudou. Tanto que as pessoas que me ouvirem disso daí, as pessoas que eu tiver em contato, eu vou me reportar, eu vou me corrigir desse erro que eu tinha falado. Que a palavra sábado não existia. Eu pensava que foi algo que foi introduzido na Bíblia a partir do calendário gregoriano. E graças a Deus não. Existia sim, Shabat. Não é somente uma celebração, né? Honrar ao Senhor, paz do Senhor, ou guardar ao Senhor, ou descanso do Senhor, né? Existem vários significados. Mas é um dia de santificação. Santificação é não trabalhar? Eu não entendo assim. Talvez Deus, volto a dizer, eu não tenho um conceito totalmente fechado a respeito disso, né? Talvez assim como Deus me ensinou através de um rabino, que a palavra sábado estava lá, ele pode me ensinar que sim, eu tenho que pelo menos um dia da semana não fazer nada. Eu estou aberto para isso, para o Espírito Santo. Eu não tenho um conceito fechado em tudo. Isso daí vai me gerar salvação ou não? Eu não sei. Se está lá na Bíblia para você fazer, Deus não iria colocar algo lá tão somente aleatório, que não levasse a nada, que não gerasse nada. Entendeu? Então, assim, o que nós temos que procurar como cristão, como as pessoas que querem agradar a Deus, como pessoas que estão buscando o céu, ou procurando ter uma vida de salvação, é agradar a Deus. E se para agradar a Deus implica eu guardar o sábado da maneira, sabe, porque volto a dizer, eu não conheço religião nenhuma no Brasil, nem os adventistas, eu falo isso com muito amor, não é acusação não, nem os adventistas não guardam o sábado. Não guarda.
Eu não conheço uma igreja que guarda o sábado. Guardar o sábado é você não fazer nada que é seu, nada que é secular. É tudo para o Senhor. Ou seja, você não vai poder assistir um filme, você não vai poder visitar o teu parente, você não vai poder fazer nada. É só nas coisas de Deus. Você pode sim visitar uma pessoa, mas para levar a palavra de Deus. Mas o restante, todas as motivações do guardar o sábado tem que ser motivação para o Senhor. Coisas que são para Deus, coisas que vai implicar na sua eternidade. Então, se realmente Deus estiver para mim, eu estou aberto. Que o Espírito Santo, nesta noite, possa agir no meu coração, para que eu possa guardar o sábado como os judeus guardavam, não sei, ou da forma que Jesus, vamos colocar, né? Jesus é o exemplo, da forma que Jesus guardava. E ele fala muito pouco sobre sábado, ou quase nada. Ao contrário, né? dentro de uma doutrinação judaica, né, que era guardar o sábado, para eles Jesus não guardava o sábado. Então assim, nós temos que conhecer o Espírito Santo. Nós estamos vivendo no momento mais terrível da Terra, um momento de mentira, um momento que cada um tem o resultado do seu problema, das suas questões, das coisas que você precisa aprender. Então se você não aprender diretamente do Espírito Santo, você vai se perder. Você acha que está salvo, mas depois você abre os olhos e percebe que você está no inferno, você não está salvo. Por quê? Porque algumas coisas para nós, né, pode fazer, né, e dentro do nosso conceito de certo e errado, de religiosidade, outra coisa não pode fazer. Mas Deus ele veio para aplacar ou para ensinar os nossos conceitos, para nos dar uma paz dentro dos nossos conceitos de achômetro, do certo e errado? Não! A Bíblia fala assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos, claramente, essa palavra. É só vocês procurarem, diz. Então, se todos pecarem, nós vivíamos uma vida de pecado e o que nós fazíamos na semente de Adão era tudo certo. Então, nós temos que agora nascer de novo, como diz em João 3, eu estou dando referência para vocês lá, João 3 fala, Jesus falando para Nicodemos, o que te é certo é você nascer de novo. E como nascer de novo? Ter a natureza de Cristo. E como ter a natureza de Cristo? Morrendo para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos conhecimentos, para os nossos achômetros, para a nossa religiosidade. Se nós não fizermos isso, nós vamos cair de cara no inferno, porque tudo o que nós temos, todos os nossos conceitos, todos os nossos costumes, todo o nosso achômetro, toda a nossa liturgia está errada. Nós temos que ser ensinados diretamente pelo Espírito Santo. E como fazer isso? Aí você chegou onde eu quero. Leia a palavra de Deus. Se dedica na palavra de Deus. Estuda os assuntos que você tem dificuldade em entender, dificuldade em perceber, alguma dúvida, sabe? E na hora que o Espírito Santo te ensinar, peça para que você viva aquilo que ele te ensinou, para não ser somente um conhecimento, mas seja algo que você aplique na sua vida. Eu quero que vocês entendam aonde eu quero chegar. Eu quero chegar que hoje as igrejas elas estão totalmente caídas. Não tem uma única igreja que eu possa falar assim para você, ó, vai naquela igreja. Não! Eu falo para você, vai aos pés do Senhor, aos pés do Espírito Santo. Gaste tempo em oração. Pelo menos uma hora. Eu falo isso para as pessoas que vão iniciar. Se você dá 5 minutos de qualidade para Deus na sua vida de oração, a sua vida vai mudar. Você vai aumentando 5, 10, 1 hora, 2 horas. De repente você vive o dia todo em comunhão com Deus. Mas você tem que pagar um preço. Parem de ser preguiçosos. Abandone a televisão, as programações, filmes. Abandone, pelo menos dia de semana, os 5 dias da semana, sabe? Dedique somente a Deus. Ouve ensinamento não da sua igreja, da sua religião, mas de outras religiões, dentro de um conceito que você ainda não conhece, você não tem, sabe, se você tem dúvida, escute outros ensinamentos, sabe, que se paute pela palavra de Deus, e não por visões de profetas, ou por experiência. Não, o Senhor me revelou essas revelações pessoais, para a pessoa, entendeu? A gente tem que aprender a ouvir do Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer nos ensinar, o Espírito Santo ele quer ter intimidade conosco.
Mas se nós não buscarmos, sabe, não pararmos de ser preguiçosos, querer uma palavra fast food, não, 5 minutos, ou na hora que eu vou dormir, tem pessoas, eu volto a dizer, não é indireta não, pelo amor de Deus, tem pessoas que leem a palavra de Deus na hora que vai dormir, ou seja, aquilo que elas leem, elas nem percebem que leu. Muitas vezes eu gosto de ler quando eu vou dormir, por quê? Porque eu fico ali atento. Se eu percebo que eu perdi a raiz, eu começo de novo. Então assim, eu sei o que eu estou lendo. E eu aprendo muito com o Espírito Santo, aquilo vai causando a palavra viva, porque a palavra de Deus lida é uma palavra normal. Agora a palavra de Deus mastigada, comida, gemida, orada, procurando ela para se transformar à imagem de Jesus. Porque o Espírito Santo ele tem que gerar Cristo em nós. Deus só vai buscar, quando Deus vir na terra, ele só vai buscar Jesus. Ele só tem olhos para Jesus. Isso foi a única pessoa que falou assim: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Foi Jesus, mas nenhuma outra pessoa. Então ele só vai buscar Jesus. Então a necessidade que nós temos que buscar de Deus para que o Espírito Santo gere Cristo em nós. O verdadeiro cristão ele não se mistura. O verdadeiro cristão, ele não faz nada que a pessoa que não seja cristã faça, a não ser as coisas naturais do corpo, né? Mas o verdadeiro cristão, ele não ingere álcool. O verdadeiro cristão, ele não fala palavrão. O verdadeiro cristão, ele não mente. O verdadeiro cristão, ele não procura ser desejado, sabe, através das suas roupas, né? Porque hoje o que existe a egolatria, o egocentrismo, o egoísmo tem se tornado uma comida diária, sabe? As pessoas querem ser notadas, querem ser admiradas, querem ser desejadas. E se você percebe que alguém está olhando para você, te desejando, você está cometendo um pecado de prostituição virtual. Isso se chama, você aceitando ou não, você querendo aceitar ou não, é prostituição virtual. Você está fazendo, como diz que você é cristão, como que você está buscando a palavra de Deus, como você está procurando conhecer a Deus, se uma pessoa olha na sua forma de vestir e te deseja, você está causando um pecado daquela pessoa. É sério ser cristão. Cristão não é brincadeira não, meus irmãos. Ser cristão, não existe divórcio para o cristão. Não existe a palavra divórcio. Se ele tocar nisso daí, até tocar ele está pecando. Não existe eu tenho razão. No dicionário cristão é sempre eu sou o culpado. Me perdoa, eu sou o culpado. Não existe eu querer ganhar uma discussão. Não, eu não quero ganhar. Tá bom, se você crê assim, amém. Vamos caminhar, eu quero te chamar. Tenho aprendido muito, meus irmãos, aprendido muito a caminhar sozinho, e eu sou grato muito a uma pessoa que me ensinou a andar sozinho, sabe? Agora vocês podem perguntar, sou egoísta? Não, eu estou compartilhando isso com vocês, através dos meus vídeos, através da minha amizade, através de quem me liga ou coisa assim. Eu sempre estou ensinando as pessoas naquilo que o Espírito Santo está me ensinando. A minha sogra, a minha esposa. Ela tem uma dificuldade muito grande de ouvir de mim, mas é uma bênção de mulher. Tem me ensinado muito. Sou muito grato a Deus pela esposa que Deus me deu. Porque muitas vezes nós temos uma visão, né, de que, vamos dizer assim, o padrão de mulher que Deus tem para mim é desse. Não. Deus, ele nos surpreende. Muitas vezes Deus, olha, não é à toa que ele falou para, acho que é Abacuque ou Amós, casar com uma prostituta. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. E o que uma prostituta é menos que qualquer outra pessoa, ela não é. Ela somente está esperando o Espírito Santo tocar no coração dela, sabe? Ela se voltar para Deus e viver uma vida de santidade. Ninguém é melhor que ninguém. No dia que nós acharmos que somos melhores que ninguém, nós estamos no caminho da destruição. Então, assim, esse vídeo, ele é um vídeo, assim, basicamente de ensinamento sobre vários tópicos que vocês que ouviram, espero que vocês ouviram do começo ao fim,
sabe? E divulguem, me ajuda a divulgar os vídeos, sabe? Para alcançar mais pessoas, que é o meu objetivo. Eu não defendo bandeira de religião nenhuma, eu não gosto nem de religião. Que hoje todas as religiões estão apostatadas, caíram. Quando eu vou visitar alguma igreja ou ouço alguma pregação, é uma meia-verdade. O pastor ele prega, ele pode até pregar 99% certo, mas se ele pregar um errado, ele desconfigura. Não existe um... A Bíblia fala assim, ó, do mesmo manancial não produz água boa e água má, ou fruto bom ou fruto mau. É somente um único fruto que a fonte pode produzir. E como identificar, olha, isso daí é um toque para vocês, tá? Como identificar se uma pessoa realmente ela tem a unção de Deus e ela tem a vida de Deus e ela é uma pessoa realmente santa e você pode comer tudo aquilo. Ela não se contradizer dentro da palavra de Deus. E tudo o que ela disse tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Essa é a forma de nós identificarmos a palavra de Deus. E quando você identifica isso, aprenda com essa pessoa. Não tenha orgulho não. Ah, mas eu já sei. Não, ninguém sabe nada. Se você identificou um verdadeiro cristão, que hoje está cada dia mais raro, sabe, você encontrar cristãos, pessoas que é um bom pai, que dá qualidade de tempo com os seus filhos, que tira ele de frente das televisões ou mesmo do celular na mão, sabe, pai que rola no chão com os seus filhos, que brinca aquelas brincadeiras antigas, né, de pega-pega, esconde-esconde, mas no final, sabe, vai lá no quarto do seu filho, dê uma palavra de Deus e ora por eles. Se você é esse pai, você é um excelente pai. Um pai que um marido que atende a sua esposa, que percebe a sua esposa quando ela está triste, que ajuda ela na cozinha, lava uma louça, faz uma comidinha no dia que ela não está bem, ou coisa assim, varre a casa, ou coisa assim. Você é um excelente marido. Um filho que pensa primeiro na mãe, não, a minha mãe, porque um único mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe. As pessoas pensam que é honrar, não, tá bom, mãe, sim senhor, mãe. Não, honrar é presentear, além de você amar e obedecer a tua mãe, é presentear ela, nunca tirar nada dela, mas sempre dar alguma coisa por ela. Isso é honrar. Se você está fazendo diferente, você não está honrando a sua mãe e seu pai. Então a gente consegue identificar o verdadeiro cristão não somente por uma pregação maravilhosa, mas pelos teus frutos. A Bíblia fala que pelos frutos conhecerei as árvores. Eu estou dando versículo para vocês, vocês podem pegar essa minha fala e colocar lá na Bíblia, vocês vão ver, tudo tem referência. Porque eu não quero falar para vocês, eu não quero ensinar vocês com os meus conceitos, com os meus ensinamentos. Eu quero falar e ensinar vocês com conceitos bíblicos, que esteja dentro da palavra de Deus. Ouça essa voz. A voz do Espírito Santo, Deus está usando, Deus, eu nem me troquei direito, entendeu? Eu estava lá na minha cama, né, ouvindo alguns debates, né, e eu vi o quanto a igreja carece de conhecimento. São pregações e mais pregações erradas. São conceitos e mais conceitos errados, porque as pessoas se fecham dentro da sua teologia, dentro da sua liturgia, e não se dá chance de aprender, sabe? Ou pelo menos procurar na palavra de Deus. Porque se você procurar na palavra de Deus, você, sem a ajuda dos livrinhos lá da sua igreja, dos livrinhos do seu pastor, da pregação do seu pastor, você vai ver e vai se consertar. O Espírito Santo vai falar com você, mas para de ser preguiçoso. Dê pelo menos 1 hora por dia, sabe, ou meia hora por dia para estudar a palavra de Deus dentro de um assunto que de repente fala assim, não, esse assunto não está muito resolvido, né? A questão do sábado. Ver sobre a questão do sábado, você vai descobrir cada coisa maravilhosas, o porquê eu procuro guardar ou santificar a Deus todos os dias. Eu procuro, não que eu esteja conseguindo, espero que sim, mas eu procuro guardar e santificar todos os dias. Eu posso ser acusado de qualquer coisa, menos de guardar o sábado. Que se for guardar o sábado, volto nesse assunto, é não trabalhar, nem Jesus guardou. Vocês podem ver lá claramente, dentro da lei mosaica, nem Jesus guardou, no conceito das pessoas que defendem que é não trabalhar. Agora, de santificar a Deus, é todos os dias, meus amados. Porque o conceito, o sábado foi criado para nós consagrarmos a Deus, para nós santificarmos a Deus. Pode até parecer que eu estou insistindo nesse assunto, porque eu sou casado com uma bênção de mulher da Adventista, né? Uma mulher que realmente tem aprendido muito com ela, mas não é. É porque eu ouvi alguns conceitos, né? Fiquei triste.
que as pessoas elas não pesquisam, né? E pode ver, eu fiz uma meia-culpa, né? Estou pedindo perdão quando eu disse para algumas pessoas que não existia a palavra sábado. Não tenho nenhum tipo de orgulho em pedir perdão e me retratar. Então assim, meus amados, é isso que eu queria estar conversando com vocês, né? Eu não passo dentro desses minutos aqui tão preciosos, né? Espero que em nome de Jesus vocês aprendam. Divulguem esse vídeo, sabe? Divulguem para o seu amigo, para a sua família e tudo, e falam para eles ter paciência, sabe? Aprendam a aprender a palavra de Deus, sabe? Se ela for 1 hora, 2 horas, se você sentir que realmente é o Espírito Santo está te ensinando, que não houve nenhuma contradição com a palavra de Deus, ou seja, que a pessoa deu toda uma referência e não disse o que ela achava disso, mas ela deu referência na palavra de Deus, seja 5 horas de pregação, mas ouve. Você vai aprender, você vai mudar os teus conceitos, mudar a tua vida e pode até mudar a tua salvação, pode ganhar uma salvação que você achava que estava ganho, né, mas dentro de um conceito errado, dentro de uma liturgia errada, né, e hoje você pode aprender o correto. Tá bom, meus amados? Foi um prazer voltar aqui e falar com vocês. Eu espero que todas as semanas a gente possa gravar um vídeo aí, tá bom? A gente possa ter esse contato. Deus abençoe e shalom. Shabbat Shalom. Que Deus possa nos guardar de todo o mal, porque estamos vivendo a introdução do anticristo e estamos na eminência do arrebatamento. Se prepare, em santidade e justiça. O Cordeiro está vindo, o Messias está vindo. Se preparem em santidade e justiça. Tá bom, meus amados? Que Deus os abençoe e até a próxima, tá? Shalom.